Bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu louvo a Deus que mais um dia estou viva, né? Mais um dia o Senhor me deu a graça de estar aqui para poder falar um pouco da palavra de Deus. Louvo a Deus pelo ar que respiro, pela vida, pela perfeição, né, amados? Porque, né, enquanto nós estamos vivos, estamos de pé, podendo trabalhar, poder cuidar dos nossos afazeres, é motivo de nós agradecermos a Deus, né? Porque quantos, né, amados, que caem de cama e vivem correndo nos médicos, e vivem nos hospitais, né? E quantos, né, que às vezes acontece acidente, de ficar, né, paralíticos, enquanto Deus tem nos dado graça, amados, de estar ouvindo, falando, enxergando, caminhando, né? Nós temos que agradecer ao nosso Deus. Amém? Amados, eu convido vocês para nós fazer uma oração e agradecer a Deus, né, por mais um dia de vida e consagrar esse vídeo a Deus. Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, me coloco na presença do Senhor mais uma vez, te agradecendo, Senhor, pelo ar que respiro, te agradecendo pela dádiva da vida, Pai, te agradecendo por poder estar aqui falando da palavra maravilhosa do Senhor. Consagro este vídeo que estou gravando ao Senhor Deus em nome de Jesus. E assim oro por todos os ouvintes da oração e da mensagem do Senhor neste canal. Eu sei que aqui tem homens de fé, mulheres de fé, homens e mulheres que o Senhor Deus tem falado, tem trabalhado em vidas, Pai, através da Tua palavra. E em nome de Jesus eu oro por todos, que o Senhor Deus possa visitar cada vida, a cada casa, família, onde chegar esta mensagem, Pai. Que o Espírito Santo chegue, faça a obra, faça o seu trabalhar em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Assim eu peço que o Senhor Deus tome o nosso dia, Pai, nas Tuas mãos, a nossa casa, a nossa família, e que nenhum plano do maligno, nada que o maligno tenha planejado contra as nossas vidas, prospere. Que todos os planos do maligno sejam frustrados em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? A palavra, amados irmãos, que Deus pôs no meu coração para nós meditarmos hoje, ela está no livro de Mateus, no 9:36, eu vou ler. 9:37, para nós entender, porque é uma palavra bem conhecida, né, amados? Mas Deus diz que a palavra dele todos os dias, todas as manhãs, ela se renova, né? A palavra de Deus é todos os dias a palavra de Deus, né? Então eu vou ler lá em Mateus 9:37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Amados, a partir dessa palavra nós entendemos que realmente, né, a seara é grande. A obra de Deus é muito grande, amados. E ela carece de pessoas, de trabalhadores para trabalhar, para ajudar na obra do Senhor. Irmãos, e aqui o Senhor Jesus Cristo falou aos discípulos, né, que estavam junto com ele. O Senhor Jesus Cristo estava, né, evangelizando, né, ministrando a palavra, e o Senhor Jesus Cristo falou aos discípulos, né, realmente a seara é muito grande e são muito poucos ceifeiros, né, mas rogai ao Pai que está no céu que mande mais ceifeiros. Então o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou aos seus discípulos que esse ensinamento vale para mim hoje, vale para você hoje, né? Que hoje o Senhor está falando conosco nessa palavra. Nós temos que orar a Deus, rogar a Deus que envie mais ceifeiros para trabalhar na sua obra, né? Porque a verdade, amados irmãos, é que há uma necessidade muito grande de pessoas para trabalhar na obra de Deus. O mundo é muito grande e muitas pessoas perecendo. Há muitas pessoas, amados, que a sua alma está perecendo, muitos por falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento da palavra de Deus.
E é necessário, amados, que tenha mais pessoas para levar a palavra de Deus. Tenha mais pessoas para evangelizar, para ministrar a palavra de Deus, né? E sabemos, amados, para trabalhar na seara de Deus, é necessário alguns ensinamentos, alguns preparos, né? Porque muitas pessoas podem dizer assim, né? Ah, mas tem bastante gente nas igrejas, tem muitos crentes. O caos é que o pastor não aceita que qualquer um faça. O pastor lá da minha igreja não deixa eu fazer, quer que o outro faça. Quer só que fulano faça, não permite que eu faça. Amados, a casa de Deus, a obra de Deus, tem trabalho para todos quem quiser trabalhar. Todos são bem-vindos para trabalhar na obra de Deus. Não importa se é aqui na minha cidade, em Bituva, se é em Curitiba, se é em São Paulo, se é em Brasília, se é em outro país. A obra de Deus está em todos os lugares e ela é carente de pessoas para trabalhar. E todos quem quer trabalhar na obra de Deus são bem-vindos, todos. Ninguém é indispensável. Ninguém pode ser dispensado da obra do Senhor. Incerto, amados. A obra de Deus é a obra de Deus. Tem que ser feita com zelo, tem que ser feita com cuidado, tem que ser feita com o coração. Então, amados, a obra de Deus é algo que tem que fazer com todo o coração, porque nós não estamos trabalhando para um homem carnal, nós não estamos trabalhando para uma mulher carnal. Nós estamos trabalhando para o Todo-Poderoso, para Deus. Então nós temos que fazer com o coração, fazer bem feito, para que esse Deus nos aceite e aceite o nosso trabalho. Não é assim, amados, porque o pastor não aceita que eu faça, porque o bispo não aceita que eu faça, porque aceita que o fulano trabalhe e só o fulano que pode fazer, eu não posso. Não, amados. Esses ceifeiros que o Senhor Jesus Cristo disse, que nós temos que rogar a Deus que mande ceifeiros, é verdade. Ou por que os crentes, amados, os servos e servas de Deus vivem orando por almas, orando por pessoas, orando pela igreja? Para que Deus firme aquele que está fraco espiritualmente, para que Deus traga aqueles que Deus tem um propósito para a igreja, para que Deus traga os viciados que estão perdidos nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, porque desses Deus tem plano na vida de alguns para levar o evangelho do Senhor. É por isso que os servos e servas de Deus vivem em oração pelas vidas, pelas almas. Mas, amados, todo homem e mulher que quer trabalhar na obra de Deus é muito bem-vindo, mas ele tem que ter um preparo espiritual para trabalhar. Vamos fazer aqui algumas comparações, amados. Para a gente trabalhar numa empresa grande aí, né? Eu acho que quase que todas as empresas, até as pequenas, têm algumas regras para você entrar, né? Há empresas que para você trabalhar exige-se que você tenha um calçado específico, de uma cor específica, não pode entrar com outro calçado. Empresas que você tem que pôr aquela camiseta ou aquele jaleco da empresa, sem aquele jaleco ou sem aquela camiseta você não entra na empresa. Há empresas que você não pode usar joias, anéis, brincos, que se você tiver com isso, você tem que tirar ou ganha uma advertência. Então, amados, se até as empresas aqui na Terra, elas têm regras, você tem que ter um preparo. Há empresas aqui na Terra, além de você ter um currículo, além de você ter estudos, formações, cursos, ainda tem empresas que para você, a partir do momento que você faz a entrevista e você é ali chamado para trabalhar, eles te dão ainda um preparo, treinamentos de um dia, às vezes de algumas horas. Você tem que ter aquele treinamento para você se adaptar para entrar naquela empresa.
Não pode chegar e já ser contratado e já entrar trabalhando. Então pense as coisas que são feitas na obra de Deus, na empresa do Senhor Jesus Cristo. Tem que ter uma preparação, amados. Todos são bem-vindos para trabalhar na obra de Deus. Deus não dispensa ninguém, todos são úteis para trabalhar na obra de Deus. Basta você querer, se você deseja no teu coração, você é bem-vindo para trabalhar na obra de Deus. A obra de Deus está precisando de muitos para trabalhar. Mas, eu volto a dizer aqui, amados, é necessário um preparo. Eu vou falar da minha pessoa, de mim, amados. Quando eu fui para a igreja, eu conheci Jesus numa denominação e depois passaram muito tempo, né? Muitos anos eu fui para uma outra denominação. Nessa outra denominação que eu fui, né? Onde que eu realmente recebi a libertação total. Realmente eu conheci Deus, eu senti Deus, abriu meus olhos, né? Espirituais. Só que essa igreja tem uma doutrina muito rígida, até que hoje não é mais tanto, mas antes era muito, né? E ardia no meu coração o desejo de cantar lá na frente, louvor. Eu ensaiava na minha casa, eu cantava louvor o dia todo. Eu pensava, se eu pudesse cantar na igreja, né? Ardia no meu coração o desejo de sair evangelizar com eles, entregar panfletos, pregar a palavra de Deus em cima do altar. Mas, amados irmãos, eu não era casada com meu esposo, né? No papel. Então eu não podia fazer isso. Era necessário, né, que eu fosse liberta completamente e me casasse com meu esposo no papel, porque ele era divorciado e eu também era divorciada. Aí nós estávamos morando junto. Então, amados, era necessário que eu tivesse um preparo. Mas essa igreja, por mais que eu e o meu esposo nos casássemos, como de fato nós nos casemos, essa igreja não aceitava eu. Por causa de nós sermos, né, ele é a divorciada da ex dele e eu divorciada do meu ex. E assim nós se achamos e ficamos juntos. Então essa igreja não aceitava eu fazer a obra de Deus por causa de eu ser, né, divorciada. E pense, amados, o desejo que eu tinha de fazer a obra de Deus, né? Eu era dizimista, eu era ofertante, eu ajudava na limpeza da igreja, eu limpava a igreja, eu ia nos cultos, tudo que eu pudesse fazer, eu fazia. Mas eu queria participar do altar, trabalhar, evangelizar, ministrar a palavra de Deus. Eu ardia esse desejo em mim e eu não podia. Então tinha que ter um preparo, né? Uma preparação, uma moldação, uma mudança, né? Só que no caso, essa mudança que a igreja exigia de mim, a igreja, porque Deus não exigia. Porque a partir do momento que eu me arrependi de tudo que eu fiz na minha vida passada, me consertei, nós já morávamos junto com meu esposo, então nos casamos no papel. A partir do momento que nós ajeitamos a nossa vida para Deus e passamos a viver certo diante da presença de Deus, Deus nos perdoa de todos os pecados que cometemos e nos aceita. Desde que nós nos arrependemos dos pecados e nunca mais pecamos, né? Então, né, Deus tinha um chamado, Deus queria me usar, Deus queria realmente, né, realizar o desejo do meu coração de fazer a obra dele. Então Deus permitiu eu ir para uma outra denominação onde, né, lá essa denominação aceitavam eu, como eu tinha sido, né, casada e antes tinha sido divorciada, né? Então dessa igreja me aceitou, né? E assim eu pude, né, estar realizando o desejo do meu coração de fazer a obra de Deus, de trabalhar completamente, me lançar na seara do Senhor. Mas então o que entra aqui, amados? Pode ser que tenha pessoas aí que dizem assim, né? Mas eu quero fazer a obra de Deus, eu quero trabalhar na seara, eu quero pregar, eu quero evangelizar, mas a igreja não me aceita. Deve de ser que exista um ponto aí, assim como que na minha vida tinha, né? Que você precisa se consertar. Porque a obra de Deus é santa. A igreja de Deus é santa. Fazer as coisas para Deus não é a mesma coisa que eu trabalhar para uma pessoa, por mais rica e poderosa que seja. Por mais que para mim trabalhar lá na casa do presidente da república exija muito de mim.
ainda este não chega nem próximo de Deus. Deus é mais santo, Deus é mais poderoso, Deus é maior. Para Deus tem que ser tudo santo. Então precisa, amados, por isso que o mundo está cheio de crente. E você pode perguntar, nossa, mas as igrejas estão lotadas de crente, por que diz que a seara está necessitada de gente para trabalhar? Porque estar na igreja, amados, não é tudo. Só ir na igreja. Mas se não tiver mudança dentro da própria vida, se não tiver mudança dentro do próprio coração, não resolve nada. Para mim poder trabalhar na obra de Deus, eu tenho que me santificar, porque eu vou trabalhar para o Senhor dos Senhores, para Deus. E eu tenho que trabalhar com toda a minha alma e o meu coração, desejando que se Deus veja o meu trabalho e receba. Mas o meu pagamento que eu terei por trabalhar na seara de Deus aqui é um pagamento que eu vou receber após a morte, a minha salvação. Eu tenho que trabalhar enquanto estou viva na obra de Deus para mim alcançar o meu galardão após a morte. Uma casa, uma morada no céu junto de Deus. Todo pastor, o obreiro, o evangelista, o bispo, todo ser humano, toda pessoa que trabalha na obra de Deus, muitos que dão totalmente a sua vida na obra de Deus, abandonam tudo para ir cuidar da obra de Deus, é sabendo que nós alcançamos favores de Deus aqui na terra, né? O cuidado para nós, para nossa família, a libertação, a cura, a prosperidade para nós vivermos aqui na terra, são favores de Deus. Mas o maior milagre, o maior pagamento que nós vamos receber de Deus é a nossa salvação. É ir morar no céu com Deus. Então, amados, a obra de Deus é carente de pessoas para trabalhar. A obra de Deus é carente de ceifeiros. Esta plantação, esta obra, esta seara de Deus é muito grande. Mas é muito poucos trabalhadores se arrebentando nesta obra. E sozinho, amados, poucos trabalhadores não vão dar conta. É necessário que nós ore ao Papai do Céu, que capacite, que levante mais homem, mais mulher para nos ajudar na seara do Senhor. E Deus levantará. E Deus capacitará mais homens, mais mulher, dia por dia, para trabalhar na sua obra. Amém? Todos que querem trabalhar são bem-vindos na obra do Senhor. Mas, como eu disse, venha de todo o coração, de toda a alma e se dê a se adaptar, a receber os treinamentos, a receber os ensinamentos, para você aprender de Deus, para poder ensinar também. Amém? Faça a obra de Deus, amados, com amor, com cuidado, com carinho, porque é para Deus. O mais importante é que Deus veja, que Deus receba. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Querido Deus, eu te agradeço por essa mensagem, meu Pai, obrigado, meu Senhor, por falar conosco. E assim eu consagro mais uma vez este vídeo ao Senhor Espírito Santo de Deus. Eu lhe peço, Pai, leve esta mensagem à vida, aos corações que o Senhor tem preparado já para ouvir esta mensagem. E aonde chegar esta mensagem, Espírito Santo, chegue, Pai, trabalhando, transformando, renovando, avivando esta pessoa que tem desejo, que tem vontade de trabalhar na tua obra. O Senhor capacita, o Senhor ajuda esta pessoa a se consertar com o Senhor. Levanta, meu Deus, aqueles que estão fracos, fortalece, meu Deus, e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu peço que vocês deixem o joinha aí, curtam os vídeos e compartilhem a mensagem de Deus, amada irmã, amado irmão, compartilhe com mais pessoas e sejam abençoados abundantemente por Deus, em nome de Jesus.